a temática 3, e dá início à temática 3, que ela é referente, já agora a continuação do que a gente estava falando, deixa eu só aparecer aqui. Na última aula a gente viu sobre as estações do ano e as relações que a estação do ano, a relação que as estações as relações que a estação do ano tem com a inclinação da Terra, os raios solares, a duração do dia, linhas paralelas do Equador, meridianos, zonas temperadas, solstício, equinócio e precessão. Hoje a gente começa com a temática 3, na página 24. Fala sobre outros satélites. Alguns dos fenômenos, como os que ocorrem na relação entre a Terra e a Lua, também podem ser observados em outros planetas do Sistema Solar e seus satélites. Seus ciclos apresentam tanto semelhanças como particularidades que fazem com que as condições climáticas sejam impróprias para a vida humana. Aqui a gente tem, por exemplo, a relação entre os planetas e as suas luas. A Terra tem apenas uma lua e o nome dela é Lua. A diferença da lua da nossa Terra para a que é chamada Lua é só a letra maiúscula, porque as luas são nomeadas com letra maiúscula. E aí, como o nome da nossa Lua é Lua, ela é com letra maiúscula. E quando você for falar de Lua, por exemplo, a Lua de Marte, aí você escreve Lua com letra minúscula e o nome da Lua com letra maiúscula. Essa é a diferença. Mas aí a gente tem Terra tem apenas uma, Marte tem duas, muito pequenininhas, que não vai dar para ver aqui nem se eu acho que isso dá um. Essas são as luas de Marte. Provavelmente ali tem duas cidades. Aí aqui a gente tem as luas de Júpiter, que são 4, ele tem 4 luas. Ló, Europa, Ganimedes e Calisto. As luas de Saturno, que são Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Réia, Titã, Hiperion, Jápeto e Febe. Quase GP, tudo que não. Urano tem 5 luas, Miranda, Ariel, Uriel, Titânia e Oberon. Netuno tem 3, Proteu, Tritão e Nereida. E Plutão, que foi ainda acrescentado aqui, porque ele é um planeta não, que possui lua, é a Caronte. Então, aqui tem quantos planetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Sistema Solar tem quantos planetas? 8. Quais são os 2 planetas que não estão aqui? Vênus. Tá faltando só mais um. Qual o que não está aqui? Vênus e Saturno. Não, o planeta. Qual o planeta mais perto do Sol? Mercúrio. São os 2 que estão faltando. Mercúrio e Vênus. A ordem dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, aí a ordem já está em ordem. Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, os 2 que estão faltando são os 2 aqui do começo. Os 2 primeiros, eles não têm lua. Com o advento do telescópio, luas de outros planetas foram sendo descobertas, com exceção de Mercúrio e Vênus, que não têm satélites naturais. Todos os outros planetas do Sistema Solar têm pelo menos um satélite natural. Os satélites de outros planetas não são sempre semelhantes à Lua, que é o 5º maior entre os satélites conhecidos. Aí os maiores são o Titã, que é de Saturno,
Calisto, Ganimedes e Ló, que são de Júpiter, e aí depois vem a nossa Lua. Então, os maiores são esses quatro, e depois vem a Lua. Depois da nossa Lua, os maiores são Tritão de Netuno e a Europa de Júpiter. Os maiores são de Júpiter porque ele é o maior planeta. Então, como ele é muito grande, ele tem uma... Como ele é muito grande, ele tem... Deixa eu só aceitar aqui o povo que não veio. Ele tem uma lua grande, como ele tem uma gravidade muito grande para poder fazer com que esses planetas, esses satélites naturais, eles estejam muito ligados a ele. Porque quem é que faz com que as luas estejam próximas aos planetas? A gravidade. As luas, ela tem gravidade e, assim como os planetas têm gravidade. Então, a gravidade de um puxa é como se, por exemplo, eu tivesse gravidade e vocês tivessem gravidade. Vocês estão me puxando ao mesmo tempo que eu estou puxando vocês. É como se eu estivesse segurando uma corda e vocês segurando a mesma corda que eu. Uma hora diz assim, o mais forte vai mais puxar para o teu lado. Quem é mais forte? A Terra ou a Lua? A Terra por quê? Principalmente por conta de quê? De tamanho. Então, como a Lua ela é maior do que a Terra, ela tem mais força do que a Terra. Por ela ter mais força que a Terra, nesse puxa de cá e puxa de lá, a Terra consegue segurar a Lua, mas ao mesmo tempo não tem força suficiente para chocarem uma com a outra. Então, a força da Lua faz ela ir para trás e a força da Terra faz ela não ir demais. Vamos dizer assim. Então, Saturno e Júpiter são os planetas com mais satélites conhecidos satélites conhecidos. Juntos, somam mais de 150 luas. Ganímedes, uma lua de Júpiter, é o maior satélite natural do sistema solar. Esse aqui é o maior de todos. Ganímedes. Maior até mesmo que Mercúrio, é a lua maior que o planeta. Além do seu tamanho, ele possui outras características. Comuns aos planetas, como um campo magnético igual ao da Terra e uma fina atmosfera que contém oxigênio molecular. Aqui tem um exemplo da Europa, que outra Júpiter, que é o objeto do sistema solar com mais atividade vulcânica. A força gravitacional de Júpiter sobre Ló é tão forte que deforma o satélite e alimenta o seu mecanismo. Das grandes luas de Júpiter, Ló tem a órbita mais próxima do planeta. A Lua também já apresentou vulcanismo responsável por ejetar o material que causou as manchas escuras em sua superfície, chamadas de mare. Pois antigamente os astrônomos pensavam que essas manchas eram oceanos e mares. Essas daqui de Ló. Essas manchas aqui, visualizadas antigamente com os equipamentos que se tinham antigamente, achavam-se que não era dessa cor que viam. E eles acreditavam que era por conta de que haviam mares e águas na Lua. E no final eles descobriram que é porque lá tem muita atividade vulcânica e que isso, em vez de ser água, era fogo, era lava, era muito calor. Aí a gente tem os planetas e seus satélites. Começa para ler. Pode ler. Em geral, os demais astros do sistema solar são classificados como nome de entidades da mitologia romana. Sol, Luna, eram das divindades romanas que representavam respectivamente o Sol e a Lua. Mercúrio, o corpo neclássico, mensageiro de Lua. Vênus, a deusa do amor. Marte, o deus da vida. Júpiter, o deus dos deuses. Saturno,
batizado na antiguidade, por seus comportamento, movimento, é visível sem o auxílio de telescópio, diferente da gravitação. Continua. Séculos depois, os demais planetas e vários planetas anões foram batizados seguindo essa tradição. Seres, a deus da agricultura, Urano. Desemparelhou o tamanho. Deixa eu só conectar aqui de novo. Pronto. Eles, a deus Urano, o deus dos céus, e Netuno, o deus dos mares. Pode continuar no próximo parágrafo. Com base nisso, muitos dos satélites de cada planeta e planeta anão recebem nomes de outras figuras das mitologias romana e grega, associadas à divindade que batiza o planeta que oprime. Phobos, a personificação do medo, e Deimos, o terror. São nomes gregos dos filhos de Marte. As mitologias nórdica, germânica, inuit e havaiana também batizam corpos do sistema solar. A Terra seria personificada pela deusa Gaia, ou Gaia, mãe dos demais deuses. Porém, desses planetas se deve a palavra que designa o Sol, um nome sobre o qual pensador assenta. Na língua portuguesa, exceto sábado e domingo, momentos dos dias da semana, como números ordinários. Segunda-feira, terça. Vai. Quarta e sexta. Línguas latinas. Termina. Ou seja, as línguas originárias do latim. Isso é uma acessão original da digestão, com base nas figuras. Base nas figuras. Uma hora ele termina. Liga pro Ló. Ele tá carinho. Mas isso é usar assim do sistema solar. Pronto. Então, Então, aí a gente vai ter aqui, ó. Isso tá falando que o quê? Antigamente, assim quando iniciaram, as descobertas dos planetas, eles começaram a pensar nos planetas como deuses. Na mitologia grega, os planetas têm nomes de deuses, mas porque foram eles que descobriram os planetas, então eles pegaram nomes de alguns dos deuses deles e deram aos planetas. E aí a gente tem aí alguns nomes como Mercúrio, que é o deus do mercado, Júpiter, que é o rei dos deuses, Saturno, o deus da geração e do tempo. E aí cada um deles foi dado nome. Só que a gente tem alguns exemplos do que alguns países ainda fizeram nas suas línguas, que foi nomear os seus dias da semana como dia de planetas no satélite. Como, por exemplo, em português a nossa não tem nada a ver. A nossa é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porém, na ideia que se iniciar as semanas, a segunda seria a Lua, a terça Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter e sexta Vênus. E isso, em algumas línguas, foi mantido, essa ideia. Como, por exemplo, em espanhol, italiano e francês. Todas eles são nomes de Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus. Os dias da semana deles são esses nomes. Então, como em espanhol, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes.
E aí vai cada uma das outras línguas. Hã? Continua sendo sábado e domingo. São os únicos dois que não mudaram, que mudam conforme a língua, mas que não tem a ver com o planeta. No inglês e em outras línguas germânicas, o domingo é o dia do sol. Como, por exemplo, em inglês, que é Sunday. Significa Sun's Day, que é o dia do sol. A segunda-feira é o dia da lua, Moon Day. E os demais dias da semana recebem nomes baseados em divindades germânicas, nórdicas. Que é isso que é um exemplo do inglês. Daí a gente tem as estações do ano. Mas antes eu tenho um vídeo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se vai dar certo para mostrar. Aqui. Tá. Aí a gente está falando de outros planetas. Então, você iria morar na Lua e em Marte. Tem esse vídeo bem que eu vou mostrar para vocês. Bom, certamente algum. Que é um vídeo, a gente estava falando de outros planetas. Esse vídeo, ele vai mostrar algumas curiosidades em relação à vida em outros planetas. Que aí depois desse vídeo a gente começa a falar das estações do ano, desses outros planetas, e as estações do ano para finalizar aqui da Terra. Então prestem atenção. Silêncio. Marte. Bom, certamente alguma ideia sobre ir viver em outro planeta já passou pela sua cabeça. Por isso, no programa de hoje, nós vamos contar detalhes de como seria viver nos outros planetas do Sistema Solar. Você está pronto para fazer essa viagem comigo? Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Porquê das Coisas. Com variações de temperaturas extremas, Mercúrio não é bem o melhor lugar para se viver. Mas, se tivéssemos a tecnologia necessária para sobreviver no planeta mais próximo do Sol, como seria? Se fosse para trabalhar com o que temos atualmente, apenas 2 espaçonaves estariam aptas para viajar até Mercúrio: a Mariner 10 e a nave espacial Messenger, que foi capaz de penetrar ao